Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis do Brasil e da América do Sul e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O João publicou no dia 19 de setembro sobre um motim que rolou na Fundação Casa da cidade de Bragança Paulista. O João narra que ocorreu uma situação em sala de aula onde 3 jovens agrediram agentes sem dizer qualquer motivo para o ocorrido. Informaram que 3 agentes ficaram feridos. O R7 também publicou em 19 de setembro sobre o 4º motim registrado no Centro de Socioeducação Dom Bosco, localizado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Os funcionários alegam que os tumultos vieram de brigas entre os jovens. Já familiares dos jovens apontam que há lotação na unidade e que não há ventilação, e sim um calor insuportável. Colchões foram queimados e 3 agentes alegam terem sido agredidos. O Tempo, de Minas Gerais, publicou no dia 16 de setembro sobre um caso envolvendo 18 jovens que cumpriam medida socioeducativa de internação que foram transferidos para o Centro de Remanejamento de Presos, em Ipatinga. O caso aconteceu há 11 anos atrás, mas no início deste mês, o STJ considerou a ação ilegal e condenou o Estado mineiro a pagar R$1 milhão, mas ainda cabe recurso. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Agora, continuando com a parte do boletim que fala sobre o encarceramento de jovens na América Latina, a gente vai falar um pouco sobre o Paraguai. No começo desse mês, teve um motim no Centro Masculino de Privação de Liberdade de Itauguá. Os adolescentes contam que sofrem todos os dias com maus tratos, com péssimas condições de alimentação e com falta de água. Mas, segundo esses adolescentes, o que mais motivou o motim é o tipo de revista que os guardas do centro têm feito com as mulheres que visitam esses jovens. Segundo o relato do Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura do Paraguai, os guardas obrigam elas a tirarem toda a roupa na hora da revista e colocam as mãos dentro de suas partes íntimas. Essa violência absurda e rotineira com as visitantes fazem com que o número de mulheres que visitam esses adolescentes diminua muito, obviamente, e foi o principal motivo para o motim. A resposta da diretora-geral do centro foi negar que essa violência existe. Ela falou que nunca nenhuma visita é obrigada a tirar a roupa e que o mecanismo de prevenção à tortura só fala com os adolescentes que são partes do crime organizado e que obrigam os outros adolescentes a entrarem no motim. Então já dá pra gente ver aqui que a situação do encarceramento juvenil no Paraguai é muito parecida com a dos outros países que a gente viu até agora. O nome de medida socioeducativa também é usado no Paraguai, e segundo esse modelo das medidas socioeducativas paraguaias, uma das obrigações do Estado é fornecer educação de qualidade. Mas um terço dos adolescentes e das adolescentes relata não ter acesso à educação e nem a cursos profissionalizantes nos centros de regime fechado. Além disso, 90% dos adolescentes em conflito com a lei não completaram a educação primária, e 54% não estavam estudando no momento da detenção. Observando esses dados, fica muito claro que as medidas atingem principalmente aquelas pessoas que já foram privadas pelo Estado dos seus direitos fundamentais. Assim como a gente viu nos outros países até agora, o mecanismo de prevenção à tortura do Paraguai relata que a tortura e os maus tratos fazem parte da rotina diária de adolescentes e crianças em cumprimento de medida. Ou seja, se a educação de qualidade não é uma marca das medidas socioeducativas, a tortura é. Além disso, no Paraguai é permitido por lei prender adolescentes preventivamente, ou seja, antes de que sejam sequer condenados. Esse tipo de prisão é possível em casos de perigo de fuga ou então do que eles chamam de falta de enraizamento. Essa falta de enraizamento, na prática, é uma forma de criminalizar a pobreza, já que juízes têm decretado essas prisões preventivas, alegando que tal adolescente não tem um lugar adequado para viver, como se os centros de detenção fossem uma saída melhor. Isso faz com que, atualmente, 95% dos jovens e 100% das jovens privadas de liberdade no Paraguai estejam presos preventivamente. Ou seja,
O que o Estado paraguaio escolhe fazer, assim como vários dos seus vizinhos latino-americanos, é sustentar um modelo que eles chamam de democracia, mas que depende estruturalmente de políticas repressivas sobre as populações mais marginalizadas, na maioria indígenas, negras e periféricas. Por isso que não acreditamos nos pedidos de humanização do cárcere, porque não dá para humanizar um sistema que tem na sua essência o genocídio, a exploração e a manutenção de abismos sociais. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E dando sequência aqui ao Boletim Casa Virada, hoje nós vamos falar sobre a falta de reconhecimento dos elementos de defesa dos adolescentes e das adolescentes que estão passando por processo de apuração na vara especializada da infância e juventude no Fórum do Brás. Em qualquer processo judicial, a pessoa que está sendo acusada de algum ato infracional, ela tem direito a levar testemunhas de defesa durante a apuração do processo que ela está sendo acusada. Ocorre que no Fórum do Brás, atualmente, os juízes da vara da infância não têm considerado as defesas que os adolescentes têm buscado aí durante o processo de apuração do ato infracional. Ou seja, quando os adolescentes eles são acusados de algum crime, eles podem então recorrer às testemunhas, né, que comprovem que ele não estava envolvido naquele ato infracional. E, portanto, elas podem prestar o depoimento delas para dizer, então, que o fulano ou a fulana não estaria envolvida naquela situação. Houve denúncias de adolescentes que estavam passando por processo de apuração no Fórum do Brás e que chegaram a levar, inclusive, até 3 testemunhas de defesa durante o processo de apuração e nenhuma delas foi considerada. O testemunho de nenhuma das defesas, sendo elas 3, foi considerada, apenas a palavra dos policiais que efetuaram a apreensão. Então, fica cada vez mais evidente que os adolescentes e as adolescentes que são aí abarcados por esse sistema de justiça que é seleto à juventude da periferia, não possui nenhum tipo de direito e nenhum tipo de presunção de inocência a partir da vivência, a partir daquilo que eles estão sendo acusados na realidade. E mesmo que então eles estejam sendo acusados e busquem aí seus mecanismos para garantir minimamente a sua defesa, definitivamente eles não têm sido considerados aí pelo sistema de justiça na cidade de São Paulo. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a 37ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos aplicativos de podcast. Acesso ao Casa Virada no desobedienciasonora.milharal.org.